E aí, pessoal, tomei meu gole de café, voltei rapidão aqui para falar com vocês. Eu vou começar uma parte bem interessante e essa imagem vocês já conhecem, é a imagem de proporcionalidade, a lei do quadrado do cubo de Galileu, que mostra que conforme as pessoas elas ficam maiores, né, do ponto de vista longitudinal, maior fica o seu transversal de forma geral. Então essa é uma lei, a lei do quadrado do cubo de Galileu, bem bacana, mas eu quero falar sobre outras leis. Eu quero falar sobre a lei, a regra ecológica de Bergman e Allen de 1855. As regras ecológicas de Bergman e Allen, elas indicam um padrão que foi observado a partir de grandes escalas geográficas. O que essas regras dizem? Dizem que as espécies endotérmicas tendem a apresentar medidas corporais que minimizam a perda de calor em locais mais frios e que aceleram a dissipação de calor em climas mais quentes. Isso está amplamente posto na literatura. A regra de Bergman apresenta generalizações com respeito ao tamanho corporal de organismo, expondo que organismos que habitam ambientes de clima frio tendem a possuir maior massa corporal, quando em comparação com indivíduos que habitam áreas de climas mais quentes. Foster e Collard trouxeram isso no artigo deles de 2013. O que eles querem dizer? Eles querem dizer que sujeitos pequenininhos têm menos massa relativa à área de superfície corporal do que sujeitos grandalhões. Sujeitos grandalhões têm menor área de dissipação de calor por massa, por quilo corporal. Então a comparação entre a área de superfície e volume de um cubo, ilustrando a regra de Bergman. Então sujeitos pequenos, com pouca massa, teriam mais área de superfície para dissipar o calor. Sujeitos grandes têm menos área de superfície para dissipar o calor produzido pela sua massa. Segundo essa teoria, nós vamos ter classificações, características específicas para cada região do planeta. Por exemplo, sujeitos que moram, habitam ou nasceram ou recebem influência genética de povos de locais frios tendem a ser mais robustos. Sujeitos que têm uma característica mais de países quentes ou de origem genética de países quentes vão ter uma característica mais longilínea, ou seja, para cada um desses volumes, 64 de volume, 64 de volume, área de superfície 96, área de superfície 112. Esse perde pouco calor, esse perde muito calor. Isso é bem importante, porque se você vive num país frio, com neve, perder pouco calor é interessante. Se você vive em país quente, perder muito calor é interessante. Então são características bem importantes, morfofisiológicas, que explicam muitas coisas interessantes frente à desidratação, consumo energético, desempenho físico e assim por diante. Então, para espécies de climas frios, maior massa corporal e menor estatura, extremidades menores, mais robustas, mais fortes, reduzem a área de superfície para troca de calor, como também elevam a massa de tecido produtor de calor. Dessa forma, os animais dessas áreas perdem menos calor por unidade de volume, podendo manter o ambiente interno constante mais facilmente, pois uma área de superfície menor corresponde a uma redução de até 4 vezes na perda de calor. Para indivíduos de ambientes quentes, menor massa corporal, extremidades mais finas e alongadas proporcionam maior área de superfície para troca de calor, tornando-se mais eficiente e diminuindo o risco de sobreaquecimento. Mas o que isso nos influencia na vida real? Bom, é muito importante. Por quê? Mesmo com todas as nossas adaptações tecnológicas e culturais, o padrão esperado por ambos os efeitos apresentados é observado também em seres humanos, de forma até mais expressiva do que em outras espécies. Em 1953, Derek Roberts descobriu nos seus estudos uma tendência de indivíduos de latitudes
com menores temperaturas médias anuais a possuírem mais massa corporal do que indivíduos de áreas mais quentes. Mais tarde, constatou que indivíduos de latitudes maiores possuíam braços e pernas menores em relação ao tamanho do tronco, estimado pela mensuração da estatura sentado. O inverso foi observado em latitudes menores. Assim, Robert demonstrou o efeito que tem a teoria de Allen, também era verificado em humanos. Isso significa que sujeitos de países mais finos, mais frios, tendem a ser menores e mais robustos. Sujeitos de países quentes têm a tendência de ser maiores de forma geral. E isso está tudo explicado nesse artigo daqui de 1994 da revista do Rare Book of Physical Anthropology. Tá? Então as adaptações climáticas modernas em fósseis de hominídeos, né? Uma adaptação morfológica do Christopher Huff. O Huff ele verificou o seguinte, que conforme a questão de sujeitos de países quentes, menor era a relação bi-ilho-cristal. Conforme a latitude se aproximava de zero, ou seja, mais calor, menor quadril esses caras tinham. Já sujeitos de países mais frios, ou seja, maior a latitude, ficavam os sujeitos com quadril maior. Então, ter quadril menor ajuda na dissipação de calor, na forma geral. Ter quadril maior prejudica a dissipação de calor de forma geral. Porque isso vai atrapalhar diretamente, ou vai influenciar diretamente na questão da massa corporal. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Então, notem que interessante. Se você verificar isso, quadril pequeno, quadril grande, você pode ter uma ideia de dissipação de calor. Dissipação de calor mais facilitada ou menos facilitada pode implicar em maior ou menor desidratação. Exemplo prático disso. Se você tem pessoas com quadris pequenos, a chance dela desidratar é menor, de sobreaquecer é menor do que pessoas que têm quadril largo. Quadril largo tem uma tendência de dissipar o calor menos eficiente, ou seja, tem uma tendência de sobreaquecer mais rápido. E a gente sabe, aqueceu, desidratou, desempenho caiu. Então a gente explica isso dessa forma. Pessoas pequenas geralmente estão vivendo ou vivem ou são de característica de países muito frios. Pessoas longilíneas são de países mais quentes. É por isso que a gente nunca vai ver um esquimó, por exemplo, ser campeão de uma maratona. A gente nunca vai ver um cara da Escandinávia ser campeão de uma maratona. Não quando estiver correndo contra sujeitos africanos, por exemplo. Então os africanos têm uma característica morfológica muito propícia para a dissipação de calor. A gente sabe que a corrida gera muito calor, gerou muito calor, desidratou. Então, conforme maior for a perda de calor, conforme melhor for a dissipação de calor, mais fácil será a manutenção do desempenho. Então, sujeitos longos têm uma tendência maior de permanecer em velocidades maiores de competição do que sujeitos mais curtinhos. Por quê? Porque os curtos dissipam muito mal o calor e os longos dissipam muito bem o calor. Também é verdade que aqueles que vivem em países frios vão se beneficiar de estaturas menores, mais massa corporal do que sujeitos mais longilíneos. E isso foi visto dessa forma, quadril menor, menos massa corporal. Conforme o quadril sobe, a massa corporal vai subindo lá também, tá? E isso gera o que nós chamamos de efeito prateleira. Nós temos aqui duas prateleiras ilustrando quadril pequeno e quadril grande. Numa prateleira pequena, nós vamos entender que nós temos tamanhos, ó, temos a estatura igual, mas temos larguras diferentes. Então esse é diferente desse aqui. No quadril pequeno da mesma estatura, nós vamos ter na prateleira livros, ó. Então cabem livros aqui. E cabem vários livros. Só que quando nós vamos para uma mesma estatura de um sujeito com quadril maior, mais largo, nós vamos ter os mesmos livros colocados na prateleira, os mesmos que estão aqui cabem aqui, e sobra espaço para nós colocarmos livros diferentes.
Isso significa que pessoas de quadril mais largo tendem a ter mais tecidos na prateleira, no seu corpo. Isso faz com que elas sejam mais pesadas, mais metabolicamente ativas do que pessoas que têm quadril estreito, que têm menos tecidos no seu organismo de forma geral. Bacana? Legal o efeito prateleira para ilustrar, né? Então chegamos ao cafezinho, tá? Um cafezinho mais simples, rapidinho. Voltamos no próximo vídeo. Até mais!